Monstro! 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 Corram! O monstro! Ah! Oba, tranquilão? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Mímico Tagarela, o canal onde até a mobília tem opinião. E falando sobre mobília, espero que todos vocês estejam confortáveis aí na sua poltrona, que ela não te morda, e bastante atentos e espertos, porque hoje os monstros estão à solta. Vem comigo. Bom, tô aqui, confortável na minha poltrona, não tem dentes, como vocês podem ver. Então, bora pro vídeo. É isso aí. Nada melhor quando falamos de monstros, um sisteminha baseado nos próprios. Então, com vocês, ele, Monstros da Semana. A gameplay que Mímico Tagarela quer trazer para vocês. E então, o intuito do vídeo de hoje é basicamente uma conversinha aí bem informal, bem tranquila, uma breve introdução aí sobre esse jogo. Muito pelo fato também de que é o nosso primeiro contato com ele. Então, vou falar um pouquinho aí bem do geral, mas se for do desejo de vocês, quiserem que eu aprofunde um pouco mais, fale melhor das mecânicas, se aprofunda na classes e enfim, coisas do tipo, comentem aí, fale comigo que eu faço com todo prazer. Então, sem mais delongas, Monstro da Semana é um PBTA. Para quem já está calejado aí com o termo, já entendeu o que eu quis dizer. Para quem não entendeu, eu não vou entrar também nesse mérito, porque já são coisas mais específicas. Então, mas também na mesma toada. Se precisarem, escrevam aí que a gente aprofunda no tema. Beleza? Bom, primeiro de tudo, então, os créditos do jogo. Para as pessoas que possibilitaram essa obra estar concreta, estar aqui em nossas mãos e os dados rolando. Michael Sands, o autor do jogo, e o nosso querido Luiz Borges, o brasileiro que traduziu para o famoso PTBR. É isso aí, galera. Além de tudo, atualmente o PDF se encontra gratuito, ou seja, temos em português e temos gratuito. Maravilha, né? Não tem como não pegar esse joguinho aí. Bom, falando desse joguinho aí, o conceito dele, Monstro da Semana, já evoca a ideia de monstros. E monstros, vamos caçar monstros. É basicamente isso. Você tem sempre um mistério que você vai ter que investigar, digamos assim, para chegar na determinada criatura que está por trás disso tudo, que está causando os problemas, coisa e tal. E o jogo se dá no meio disso tudo. Você tem o Guardião, que é o famoso mestre ou mestre do jogo. É uma abreviação de Guardião de Monstros e Mistérios. Ele que vai ser responsável, então, para criar esse mistério e jogar os desafios em cima das personagens e fazer o mundo ser vivo e orgânico. E os jogadores e jogadoras encarnam os caçadores ou caçadoras, responsáveis por investigar, então, essas situações de certa forma estranhas, salvar pessoas, destruir os monstros, prendê-los, bani-los, e, enfim. A loucura da cabeça de vocês é o limite, estão ligados, né? Bom, Monstro da Semana, então, o próprio nome já diz, da semana, evoca uma sensação de, certa forma, de episódios. E, basicamente, é isso. Uma forte influência de Supernatural, Buffy, Caça-Vampiros, Arquivo X, Dresden Files, e por aí vai. O próprio autor, no final do livro, traz uma série de séries, vídeos, filmes, talvez até músicas, enfim, livros que serviram de inspiração para ele. E a ideia é que, se vocês pegarem, por exemplo, quem curte Supernatural, as primeiras temporadas, onde que os irmãos Winchester, basicamente, cada episódio caçava um monstro diferente, o monstro da semana tem uma grande influência disso. É basicamente o grosso de tudo pode ser resumido para isso: caçar monstros a cada mistério.
Bom, e como que eu faço para caçar os monstros, para investigar esses mistérios e, enfim, como? Bom, o jogo, como todo bom e velho RPG, ele é estruturado na forma de conversa, né? Então, a gente vai falando o que vai fazendo e tal, e o que puxa a regra para que a gente possa decidir o que acontece em jogo, basicamente são as rolagens de dado, que vão ser mediadas por duas coisas em específico. As classificações, que são os descritores, digamos assim, do quão bom o personagem é, ou eficiente é em determinada tarefa, ou área, né? E elas são aqueles bônus e penalidades que são adicionadas ou subtraídas no total dessa rolagem de dados. Uh, São divididas em cinco: braveza, que representa, na verdade, a força, a violência dessa pessoa, a agressividade, o quão boa ela em combate, por exemplo. A esperteza, que ela tem relação com perspicácia e atenção da personagem. A estranheza, que é essa sintonia com o sobrenatural. Firmeza, a capacidade da personagem se manter calma e controlada em determinadas situações de estresse, por exemplo. E sutileza, que tem relação com a parte social, né? A capacidade de persuasão, de lábia das personagens. Bom, eu tinha dito duas coisas, então a primeira classificações, a segunda são os movimentos. Os movimentos, eles são basicamente, na verdade, basicamente a mecânica que vai resolver a situação dentro de jogo. É quando as regras, né, entram em cena para determinar o que acontece. Não fica aquela coisa, tipo, quando a gente era criancinha lá, brincava de polícia e ladrão, ficava pei, 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 te acertei. Não, não me acertou. Não, te acertei. Não acertou, não acertei. Enfim, a gente consegue determinar isso de forma justa. Então, o movimento basicamente, ele tem um risco atrelado e um gatilho dentro da ficção do jogo que vai acionar ele. Ou seja, tudo que você falar que estiver fazendo e entrar dentro da ideia, digamos assim, do movimento, vai ser acionado e vai ter uma ocorrência dentro de jogo. Por exemplo, a gente tem um movimento que chama agir sob pressão, como que ele está escrito. Isso inclui tentar fazer alguma coisa sobre condições específicas de estresse ou perigo. Exemplos de agir sob pressão são se focar na tarefa enquanto uma banshee grita com você, é complicado, né? Barricar uma porta antes que ratos gigantes chegarem, resistir à dominação mental de um verme cerebral. Eu falei pra você que o limite era a loucura de cada um. Lutar quando você está gravemente ferido. Ou seja, sempre que houver esse tipo de situação complicada, a segunda parte do movimento, quando você agir sob pressão, role mais firmeza. Ou seja, ele te deu alguns exemplos de situações que são deveras complicadas, e quando você agir no meio dessa situação, você liga, digamos assim, o movimento, você ativa esse gatilho e rola mais firmeza. O próprio movimento muitas vezes vai dizer o que vai acontecer. No caso do agir sob pressão, você tem lá, com 10 mais, você faz o que pretendia fazer. Com 7 a 9, o guardião vai te dar um resultado pior, uma escolha difícil ou um preço a pagar. E com uma falha, tudo dá errado e dá bastante coisa errada. Bom, dentro desses movimentos, então, a gente tem duas categorias. Os básicos, que são aqueles que são comuns a todos. Tem todos os personagens, independente da personagem, tem. Que basicamente vai possibilitar o geral do jogo. Vai possibilitar basicamente investigar e lidar com os monstros e mistérios. E os movimentos de cartilha, que eles são específicos para cada caçador ou caçadora, que tem relação com o próprio arquétipo, né? A peculiaridade ou habilidade dessa caçadora ou caçadora. Por exemplo, a gente tem na cartilha de delinquente o movimento assassino. E basicamente ele funciona de quando você der o primeiro tiro em um alvo desatento, cause mais 2 de dano. Ou seja, quem pegar a cartilha de delinquente pode escolher esse movimento. Lembrando que você, quando cria, né, a personagem e escolhe uma cartilha, você ganha uma determinada quantidade de movimentos que você pode escolher. E depois, conforme o jogo vai se dando, você vai melhorando, aumentando essas escolhas, enfim. Mas vamos supor que você escolha o delinquente e depois esse movimento assassino, toda vez que você atirar em alguém desatento, mais 2 de dano. Então, lembrando, para fazer,
você tem que fazê-lo. Ou seja, para eu ligar o movimento assassino, eu tenho que dar o primeiro tiro num alvo desatento. Simples, não tem mistério. Bom, em relação às cartilhas, né, os arquétipos de personagem que a gente tem, tem vários, tá? Se eu não me engano, o livro traz 13. Um segundo livro, o Tome of Mysteries, tá, que foi lançado também, ele expande essas cartilhas e a comunidade aí vem criando várias outras também. Então, se você procurar, é facinho de achar. Mas os dos livros, que serão os que a gente vai estar abordando aí nos jogos do Mímico Tagarela, são o Arcano, que é a personagem que usa habilidades mágicas, o Delinquente, que é a personagem que tem ou praticava atividades ilegais antes de se tornar um caçador ou uma caçadora, o Divino, que é essa personagem que possui uma missão, que foi colocada na Terra com algum propósito. O Escolhido, a personagem que tem algo que o destino guarda para ela. Pode ser bom, pode ser ruim. Pode ser o agente do apocalipse, ninguém sabe, né? Vai saber. O Especialista, que é aquele personagem que é um estudioso, uma estudiosa sobre o sobrenatural. O Iniciado, que é a personagem que é membro de uma seita, uma guilda, uma organização que luta contra as trevas, por exemplo. O Injustiçado, que é a personagem que busca vingança, né? Depois de perder os entes queridos, muito provavelmente por alguma criatura ou evento que essa criatura causou. Então ela é o que a gente está acostumado a ver em muitos filmes aí, por exemplo. O Lunático, aquela personagem teórico das conspirações, a personagem que vê padrões em tudo quanto é coisa. O Monstruoso, que é aquela personagem que é meio humano, meio monstro. O Mundano, que é a personagem que é o cidadão comum aí que caiu no meio dessa doideira toda e, enfim, né, tamo aí, né? Vamos pro que vamos sobreviver. O profissional, que faz disso o seu trabalho. O Sinistro, que é a personagem com poderes paranormais. E o Viajante, o mais famoso Exterminador do Futuro, né? Ele, a personagem que volta no tempo para consertar alguma coisa do passado. Beleza? E meio disso, você tem os históricos, que também tem relação com a criação dos personagens, que eles vão representar as relações entre as personagens, os laços que os unem. Então, quando você cria uma personagem, o próprio sistema te dá ferramentas, leia-se histórico, para você criar relações com as outras personagens que jogam junto com você. E isso tem um impacto ficcional. Por exemplo, se eu falar pra vocês que eu vou jogar de um. Deixa eu pensar aqui. Um injustiçado, que foi um lobisomem que sei lá, matou minha família. Basicamente, no mundo que a gente está jogando agora, tem um lobisomem aí que foi o que fez a merda aí. Então ele passa a ser real. E quando eu tenho relações com outros personagens, por exemplo, é, Fulano foi quem me salvou desse lobisomem, só por isso eu tô vivo. Então eu tenho uma relação com ele. E isso dá muita ferramenta para o guardião ou a guardiã criar. E funciona também, óbvio, como guia, né? Não precisa ser exatamente como está escrito ali. Mas é interessante e sai muita coisa legal dali. Bom, tá, falamos de classificações, de movimentos, e eu sempre falei, você rola mais isso, rola mais firmeza, rola mais braveza, não sei. O rola o quê? Basicamente, 2d6. A mecânica de dados do jogo é 2d6 mais essa classificação, que vai te dar três tipos de situação. Uma falha, que é quando você tira 6 ou menos. Aí no caso, como todo bom PBTA, você marca. Todo bom não, desculpa. Uma grande maioria deles você marca experiência. E atrelado a isso tem uma complicação grande. 7 a 9 quando a gente chama de sucesso parcial, que é quando você consegue fazer aquilo, mas tem alguma complicação menor atrelada ou uma escolha difícil que o mestre não, o guardião ou guardiã pode fazer. Pode te dar, desculpa. 10 ou mais é um sucesso total e você consegue fazer o que você quer. Mais para frente, algumas cartilhas apresentam situações com 12 ou mais, que são movimentos avançados, eles chamam. Então, você consegue ter um efeito ainda maior. E, além disso, alguns termos vão ser comuns durante o jogo, que se tratam de bônus e penalidades durante as rolagens. Que vão ser aqueles numerozinhos que são subtraídos ou adicionados ao valor do dado. Comum, assim,
bastante RPGs aí afora. E aqui, dentro de Monstros da Semana, você tem basicamente duas formas disso. O adiante, que é basicamente você adiciona ou subtrai na próxima rolagem, e o constante, que é a adição ou subtração desse bônus, ou penalidade no caso, até que determinada situação ficcional não seja mais aplicável. Basicamente até que a cena acabe, ou enfim, por exemplo, você ganha mais um para se entrar furtivamente no covil do monstro. Depois que você já está lá dentro, você já não está mais entrando furtivamente no covil do monstro, você já está lá dentro. Então esse mais um, por exemplo, não se aplica mais. Ah, e por fim, um outro termo também bastante comum é o reserva. Basicamente, você recebe o número de pontos, isso tem muito a ver com alguns movimentos que vão te dar isso, que você pode gastar esses pontos para obter um efeito específico. Geralmente também o movimento te falando qual é o efeito, quando você vai gastar, quando. Enfim, é bem tranquilo. Basicamente é só ler que você vai saber o que fazer. Não tem mistério não, cara. O mistério é só que vocês têm que investigar como caçadores e caçadoras. Bom, falando em mistério, então, basicamente ele é feito de 6 elementos dentro do jogo. O conceito, que basicamente é um mistério por si só. Um gancho que vai chamar a atenção, né, dos caçadores e caçadoras, seja, sei lá, a seita do iniciado deu alguma informação para ele investigar em determinado lugar, o divino teve alguma visão, ou mesmo eles tropeçam no gancho do mistério e dali, vai que vai. As ameaças, que incluem desde as criaturas, os monstros, os minions e lacaios que os monstros usam, até mesmo locais, eles chamam de ameaças, que é basicamente. Como assim um local vai ser uma ameaça? Às vezes pode ser uma ameaça no sentido de dar dano, por exemplo, eles estão num pântano que tem, sei lá, uns espinhos venenosos, sei lá. Ou mesmo uma casa que ah, não deixa eles se movimentarem de certa forma livremente. É uma casa velha, eles têm que se movimentar devagar porque o piso está cedendo. Então pode ser de certa forma uma ameaça. Então o livro traz até mesmo locais como ameaças. Ah, uma contagem regressiva, que é basicamente quando a merda vai pro ventilador. Então você começa com uma situação e essa situação vai se complicando caso não haja intervenção dos nossos heróis e heroínas. E, bom, alguns movimentos talvez personalizados que você pode criar para a demanda do jogo. Isso é mais avançado, mais para quem já está mais calejado no jogo, mas enfim, existe. Bom, em se tratando então dos monstros, das ameaças, né, a gente tem os monstros que são os chefões, digamos assim, que você só consegue destruí-los a partir do momento que você usa a fraqueza deles contra eles mesmos. Por exemplo, prata contra um lobisomem, se isso for real na ficção do seu jogo. Isso tem que ficar muito claro. E se não, por exemplo, o lobisomem vai continuar regenerando, vai fugir, vai atacar de novo e tal. Os lacaios são monstros menores, basicamente, às vezes ajudantes dos monstros maiores, ou mesmo personagens NPCs que se aliam aos monstros maiores. Por exemplo, o monstro maior do seu jogo é um demonião lá, X, e os lacaios é um NPC 2 3 sei lá quantos, que se aliam a esse demonião ou são possuídos por eles e atrapalham a vida dos personagens. Então são criaturas mais fracas, às vezes não necessariamente, mas na maioria das vezes criaturas mais fracas que vão complicar um pouquinho a vida, mas não tem essa coisa de fraqueza e coisa e tal. Os locais, como eu já disse, e os espectadores, que são basicamente os NPCs aí que vão interagir também com as personagens. Então, monstro da semana, basicamente isso. Mas talvez se eu falar muito mais coisa, tem mais coisa pra falar, cara, mas se eu continuar falando, vai acabar ficando muito específico, muito longo, muito chato. Vamos pra mesa, porque nada melhor do que aprender o jogo é jogando. Então, para finalizar, um resuminho ultra rápido, que é a ideia de monstro da semana não ver os jogadores na pele dos caçadores e caçadoras sendo espetaculares, fazendo o que eles fazem de melhor, que é caçar monstros, que é superar desafios
Não é um jogo de investigar mistério. O mistério tá aí para fazer o link, mas a ideia é que você crie momentos para, como fala? Para que eles possam brilhar. De uma forma ou de outra. Ou brilhar sendo explodidos pelo monstro, ou brilhar explodindo os monstros. Beleza? E no melhor, digamos assim, espírito, PBTA é jogar para descobrir o que acontece. Beleza? Bora pra mesa. Até.